querido. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Obrigada, Pai, que como família de Jesus, filhos teus, igreja tua, corpo de Cristo, podemos estar reunidos, Senhor Deus, em teu nome. Cada um no seu lar, cada um, Senhor Deus, com a sua família, mas o corpo de Cristo reunido, porque o corpo de Cristo é todo aquele que confessa o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Obrigada, Pai, por desfrutarmos da tua paz, por termos sido alcançados pela tua graça e podermos viver o teu amor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Pela Primeira Igreja Batista de Mesquita. Estamos felizes pela participação de cada um de vocês. Então sejam todos bem-vindos, estejam já enviando os pedidos de oração que vocês têm, que nós vamos estar aqui recebendo e orando e agradecendo a Deus pela vida e pedindo por cada um. Hoje nós estamos aqui reunidos ainda na maneira virtual, com poucas pessoas aqui, mas unidos como família de Cristo, para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, que é o único digno de louvor e adoração. E nós temos o tema dessa manhã como uma família que vive bem, pela graça e na paz com Deus. Nós temos alguma interação nesse momento. Ainda não chegou nada aqui. Vamos ao texto então, depois a gente retoma essa parte. O texto bíblico em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13 nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos batizados, e um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Vamos lá, temos aqui o pedido da Lília Cristina, ela que está pedindo que Deus abençoe, o nosso pastor, agradece a Deus pela vida de cada um de nós que estamos aqui participando, nesses dias de afastamento social. Não temos nenhum ainda. Vou pedir que o Felipe possa estar se colocando aqui na frente e possa estar orando, pedindo a Deus para que possa estar nos guardando nesse momento de restrição, que nós temos de locomoção. Nós temos de estar guardados, muitos em nossas casas, alguns têm as suas atividades e devem sim estar circulando. Que Deus possa estar com a sua mão estendida, para que nós possamos estar assim, podemos passar por todo esse período agradecidos pelo que Ele virá fazer. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor tem nos protegido, ó Pai, tem nos abençoado. Pai querido, viemos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando todos nós, ó Pai, que continue cuidando, ó Deus, de cada membro da Tua igreja, ó Pai. Pedimos também, ó Deus, por todos nós brasileiros, ó Pai, que o Senhor esteja com a Sua mão poderosa sobre nossas vidas, ó Pai, cuidando, ó Pai, nos livrando, ó Pai, de todo o mal. Pai querido, nós pedimos também, ó Pai, pela vida, ó Deus, das pessoas que contraíram o vírus, ó Pai. Que o Senhor cuide, ó Pai, que o Senhor cure, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, como Tua igreja, ó Deus. Pai querido, perdoa os nossos erros, nossas falhas, ó Deus, e continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós recebemos aqui, mais alguns pedidos de oração. Vou mencionar, a Vaíta, que agradece a Deus por um livramento, que ela teve por esses dias. A Joenice também agradece pela vida da mãe, Lisete, que está aniversariando hoje.
né? Irmã Lisete, parabéns. Lander pediu pelo Brasil, pelo mundo, pelo período que estamos vivendo. E é isso. Vamos estar cantando, então, Somos Um pelos Laços do Amor. Nós aqui, como igreja reunidos, e vocês aí participando desse momento conosco, como Igreja de Cristo. Sejam momentos que nós possamos estar de mãos dadas, não fisicamente, mas em oração, né? Pedindo a Deus que esteja sobre a nossa nação, sobre o nosso país, né? Sobre o mundo. Nesse momento seria um momento de fidelidade e gratidão da nossa igreja, e nós viemos informar que vocês podem estar passando os seus dízimos, as suas ofertas por transferência, né, bancária. Nós temos o endereço das contas, né, que vocês podem estar aí visualizando depois nos comentários. Também a gente tem no grupo da igreja o endereço das agências tem sido passado. Ali eu não sei se o pessoal vai conseguir visualizar bem, que eu acho que ficou pequeno. Também teremos, a partir dessa semana, o recolhimento dos gêneros para o celeiro do amor. Nós estamos vivendo um período de bastante dificuldade, né, onde algumas famílias estão mais carecidas das doações. Então, que nós, como família de Cristo, possamos estar colaborando com os irmãos, né, com essas famílias que necessitam. Muitos já não têm seus gêneros alimentícios, visto que nós temos muitos trabalhadores informais e necessitam, sim, da nossa ajuda, colaboração com amor, além da oração, né? Nós temos também que auxiliar nessa parte. Tivemos aqui mais alguns pedidos de oração. Devemos lembrar de orar pelo diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, né? O pastor Sócrates. Ele está no CTI, foi diagnosticado com Covid-19. Então, durante a semana já tem sido levantado um clamor pela vida dele. Também temos o pastor Heraldo, e o filho dele também, sabemos agora então que o filho dele também
está contaminado. Então, que nós estejamos orando por esses irmãos que estão, né, contaminados, e pelas famílias, né? Nós temos também algumas famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos, devemos lembrar sempre de orar. A irmã Yara também pede a oração pelo seu filho Arthur, a irmã Aracema também falou sobre o irmão Sócrates. Manuela fez aniversário ontem, né? A família Aleixo, né, juntamente conosco, também agradecemos a vida dela. E o Ivanilton também pede que nós estejamos orando pelos nossos idosos, né? Eles que às vezes ficam com essa dificuldade de ficar um tempinho mais em casa, e que eles estejamos orando por eles também. Muitos idosos sozinhos, então tem essa questão deles estarem sozinhos, estarem com essa dificuldade de locomoção, aí as doenças emocionais elas podem acontecer, que nós estejamos orando por eles também. Pastor? Bem, obrigado, Felipe. Eu não sei se todo mundo me ouve aí, eu espero que sim. E eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dar o meu bom dia, o meu cordial abraço a toda a família PIB de Mesquita, onde quer que esteja. Nós estamos contentes em mais uma vez chegar até a sua casa, o seu computador, o seu celular, e poder compartilhar a palavra de Deus e juntos entrarmos nesse ambiente de culto, ainda que estejamos em espaços físicos distintos. Eu quero agradecer a presença aqui dessa equipe reduzida. Está ali a Mirtes na projeção, Felipe, Renata, Lindalva, Jansen, Bruno, mais a Sirene na zeladoria. E agradecer a estes que têm vindo aqui e nos ajudado nas transmissões dos cultos online. Nesta semana, reunimos a diretoria da igreja, na quinta passada, fizemos uma avaliação do que tem sido feito acerca dessas transmissões, tanto aqui aos domingos, quanto lá de minha casa às quartas-feiras, e a orientação da diretoria foi que nós continuemos dessa forma, ok? Que está sendo bom, temos tido boa participação, pessoas assistindo, e compartilhamento, visualizações, isso tem alegrado o nosso coração. O nosso desejo é que você realmente ajude a sua igreja a aproveitar esse recurso. Então, a minha alegria, a minha saudação a todos os irmãos aí. Eu quero agora compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, no celular, ou mesmo a Bíblia em livro, por favor, abra comigo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu espero você abrir, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos apenas os versos 1 e 2. 2 Tessalonicenses 1, 1 e 2 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Outra tradução diz: aos irmãos de Tessalônica, que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua palavra. Nesse tempo de confinamento, muitas reflexões têm vindo à minha cabeça. Eu fico pensando, por exemplo, o que seria de nós, como igreja, se não tivéssemos a internet? Suponhamos que
a internet mundial entrasse em colapso, o que seria de nós? Isso tem me feito refletir se o que nós temos feito como igreja, a igreja que estamos construindo, é realmente a igreja que o Senhor Jesus nos pediu para construir. Porque lá no início do cristianismo, a igreja não tinha templos, não tinha internet, não tinha os meios de comunicação que a gente tem, e ela sobreviveu, mesmo debaixo de perseguição, reunindo-se de casa em casa, e assim a igreja conviveu por mais de 300 anos. O primeiro templo, eu já tenho dito aos irmãos, foi construído no século IV, por ordem de Constantino, imperador romano. Foi a Basílica de São Pedro, onde hoje está lá o Império da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, toda essa realidade que estamos vivendo por conta do confinamento tem me levado a pensar como é que a gente deve enxergar a igreja, como a igreja deve ser vista, o que é a igreja para mim e para você, o que é a igreja para nós. Será a igreja um lugar onde eu vou? Estamos vendo que não, porque afinal de contas somos igreja e estamos todos em nossas casas, exceto essa equipe que vem aqui. Será igreja uma religião a qual eu pertenço? Bem, todos sabemos, o Novo Testamento já nos ensina que a palavra igreja nunca se refere a prédios, mas sempre a pessoas. Então, nesse tempo de confinamento, com os templos fechados, eu queria levar a mim e a você a essa reflexão, como a igreja deve ser vista. Há muita polêmica aí nos meios de comunicação, tem gente dizendo que a igreja é serviço essencial, não pode fechar as portas. Como se a igreja estivesse de portas fechadas. A igreja não é o prédio. A igreja é serviço essencial. A igreja é um lugar para o socorro espiritual. Um português que era católico, mas se converteu, dizia sempre ao seu pastor: pastor, eu já fui à igreja hoje, já paguei o meu dever. Tem gente que olha para a igreja, entende a igreja, vê, enxerga a igreja como uma obrigação. E eu confesso, pela face de alguns que às vezes estão em nossas celebrações, parece que a igreja também é uma obrigação para estes. Para alguns, a igreja, quem sabe, um momento social, de divertimento, para paquerar as menininhas, isso na fase da adolescência e da juventude. Alguém mal-humorado, certa vez, disse que a igreja parece a Arca de Noé. O ambiente é ruim, o cheiro é horrível, e a gente só fica lá dentro, porque do lado de fora é pior. Um outro compôs uma quadrinha e disse: viver com os santos no céu, ó que glória! Viver com os santos na terra, isso é outra história. Para alguns, a igreja pode ser apenas um evento, um lugar. A igreja pode ser apenas um episódio semanal em sua vida, que se repete em capítulos. Outros olham a igreja como um lugar onde a gente recebe alguma coisa. Estão aí esses da teologia da prosperidade a massificar pelos seus meios de comunicação o império religioso que eles têm, dizendo que você precisa ir lá
para receber a bênção. Então, muita gente passa a enxergar a igreja como um lugar que você precisa ir para receber a bênção. E como eu encontro pessoas assim que me dizem: eu vou lá na igreja, eu vou lá, eu quero a bênção. Como se aqui na igreja ou aqui num determinado espaço fosse o lugar de receber uma bênção. Eu espero que tudo isso que o Covid-19 está nos ensinando derrube de uma vez por todas essa teologia da prosperidade que fica prometendo cura, prometendo milagre com hora e data marcada. Eu espero que seja um baque para essa teologia falsa, essa heresia que muitos têm apregoado por aí. Um simples vírus tem derrotado essa teologia toda. Bem, parece que muita gente tem se tornado infantil em sua fé e fazendo de Deus um ser utilitário, que lhe concede bênçãos e que na hora do aperto corre lá para o templo, porque lá se encontra socorro. Em tempos de confinamento, com os salões de culto fechados, há quem fique sem rumo, há quem não saiba como enxergar a igreja. Eu vejo que o apóstolo Paulo, aqui no texto que lemos, pode nos ensinar acerca disso. A carta não foi escrita apenas por ele, mas ele nomeia quem junto com ele escreveu: Paulo, Silas e Timóteo. Eles, nesses primeiros versos, nos permitem ver como a gente deve enxergar a igreja, como a igreja deve ser vista. Ainda na introdução, devo dizer que havia muita confusão ali em Tessalônica. A coisa não era fácil de ser entendida, não. Por exemplo, se você ler as duas cartas que foram escritas àquela igreja na cidade de Tessalônica, você logo vai ver que havia gente ali que cruzava o braço dizendo assim: se Cristo vai voltar, então para que eu vou trabalhar? E aí se escorava no sustento dos outros. Paulo entra de sola com essa gente para dizer: olha, não é assim não, quem não trabalha não deve comer também. Havia também na igreja de Tessalônica gente que pensava assim: olha, ninguém se intromete na minha vida não, hein? A minha vida quem manda sou eu vivo do jeito que eu quero. E se prostituía e fazia o que queria com seu corpo físico. Paulo põe o dedo na ferida, na primeira carta, capítulo 4, verso 3, dizendo: não é assim, a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, estes versos aqui podem nos ensinar como é que devemos enxergar a igreja, como a igreja deve ser vista. Quem está nos falando é alguém com autoridade. Paulo não é o fundador do cristianismo, este nós sabemos muito bem, é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi Paulo que ajudou a formatar a igreja. Foi Paulo que ajudou a igreja, especialmente entre os gentios, a se estabelecer, a se constituir, a criar os seus mecanismos, as suas estruturas. E o que é que Paulo fala para ensinar a igreja de Tessalônica como a igreja deve ser vista? Olhemos para o texto, meus irmãos. Primeira coisa, ele começa dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, aos irmãos de Tessalônica. Essa expressão, aos irmãos, usou a expressão aos sócios de Tessalônica, aos irmãos. Lá tem os do caminho, tem os discípulos, mas Paulo está dizendo aos irmãos, ou seja, ele está enfatizando o conceito de que a igreja é uma família. A igreja não é uma instituição com CNPJ, uma pessoa jurídica. A igreja é um grupo de irmãos, uma família que se reúne em assembleia. Irmãos, infelizmente essa palavra
não tem mais o significado que tinha no tempo do apóstolo Paulo. Hoje, tem irmãos da mesma família que se odeiam. Hoje tem irmãos da mesma família que não se falam. Hoje a gente usa a palavra irmão para um monte de coisa. E aí, meu brother? E aí, meu irmão? Às vezes, em assembleias, em igrejas onde a assembleia é quente, passado, hoje nem tanto, quando um opositor quer se referir ao outro, diz o irmão. Totalmente diferente a conotação da palavra irmão hoje do que era naquele tempo. Chamar alguém de irmão naquele tempo era coisa muito importante, muito significativa. E o que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica: vocês são irmãos, vocês são a mesma família. O Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, texto que preguei há alguns domingos atrás, ele disse: como desejei ardentemente cear com vocês nesta Páscoa. Percebam, a Páscoa judaica era celebrada em família, dentro de casa, pai, mãe, irmãos. Mas Jesus não celebrou com Maria e com os filhos dela. Jesus celebrou com os seus discípulos, significando que na cabeça do fundador da igreja, a família, a igreja é uma família. A igreja há de ser uma família onde os seus membros se importam uns com os outros, onde as vidas se tocam, mesmo que não estejam no mesmo espaço. Mesmo neste tempo de confinamento, nós devemos ser a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Sim, a vida com Cristo é algo pessoal, mas a vida com Cristo também não é a coisa privada. Há de se ter um compromisso formal entre os irmãos em se amarem e também se deixarem amar uns pelos outros. Numa família, não há superioridade e ninguém busca se aproveitar dos outros. Assim a igreja deve ser como família. Afinal, temos o mesmo pai, temos o mesmo tesouro, temos o mesmo pecúlio espiritual, as garantias espirituais, temos a mesma casa, temos o mesmo destino, temos a mesma herança prometida. E isto tudo significa que devemos ter também um coração aberto um para o outro. A igreja há de ser um lugar, um espaço de profunda fraternidade, irmandade. Infelizmente, o que ouvimos falar é que a igreja às vezes é espaço de fofoca, de gente com língua comprida. Ah, se a língua fosse usada para evangelizar. No mundo aí fora, todo mundo compete e usa a língua para destruir os outros. E parece que isso se torna um flagelo a influenciar e contaminar a igreja, pior do que o Covid. Um comportamento cultural que às vezes contamina as igrejas. Na igreja, por sermos família, nós podemos exortar uns aos outros, aquele que erra. Veja o que o próprio Paulo disse nessa mesma carta, capítulo 4, versos 14 e 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. 4:15 desta carta. Vejam só que coisa interessante. Admoestar, exortar, até notar, até destacar o erro, a pessoa que errou, mas fazer isso como se faz com um irmão. Mais uma vez, está explícita a importância da igreja ser vista como uma família. Há alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava na Junta de Missões Mundiais, repleto de responsabilidades,
O meu irmão mais velho, pastor Ricardo, que alguns de vocês conhecem, estava vivendo no interior de um outro estado, Minas Gerais. E ali ele passou por dificuldades. E ele simplesmente informou para a gente: o negócio está difícil, eu tenho que sair daqui. Eu e minha mãe entramos no carro, eu larguei a junta, larguei tudo aqui, fomos lá, fomos resgatar o meu irmão. Por quê? Porque nós somos irmãos. O sangue que corre na veia dele é o mesmo sangue que corre na minha veia. E eu fiz isso não porque eu sou bonzinho, mas eu fiz isso porque nós somos irmãos, nós somos uma família. O sangue que está sobre a família, a igreja, não é um sangue humano, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Os nossos laços como família foram estabelecidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso somos família. Então, irmãos, nesse tempo de confinamento, eu queria desafiar a nossa igreja a ser essa família. Desafiar a nossa igreja a manter contato, ligar um para o outro. Eu estou lá em casa conversando com Mônica o tempo todo pensando: como é que está esse? Como está aquele? Eu perguntei num culto aqui transmitido online atrás: como está a Creuza? Então, graças a Deus, 3 ou 4 irmãos já me disseram: olha, a Creuza não quer dar o telefone para ninguém, mas já encontraram ela na rua, ela está bem. Eu falei: graças a Deus. Eu não consigo saber como a Creuza está, mas outros souberam, me informaram. Isso é ser igreja. Mônica ligou ontem, um dia desses, para a Francisquinha. A gente fica olhando para esses assim, que são mais sozinhos, que têm mais dificuldade. E a Francisquinha parece que veio aqui num dia desse de quarta-feira, achou que ia ter o culto aqui e não pôde entrar. E ela disse: estou com muita saudade de vocês, amo muito vocês. E isso toca o coração da gente. Então você, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo para ser família, para ligar um para o outro, para se importar. Você acompanha as postagens aí durante a transmissão do culto, no Facebook. Se você não perceber a presença de alguém, o comentário de alguém, ou mesmo se perceber, bater saudade, liga para ele, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um vídeo, faz uma brincadeira. Mas não deixa de ser família nesse tempo, não deixa de estender a mão. E olha, irmãos, nós estamos aqui pensando que daqui a pouco vamos ter que estender a mão para muita gente, porque é verdade, esse confinamento afeta também a economia, e muitos perderão, ou já perderam seu emprego, e outros tantos vão perder renda, vão diminuir as suas entradas, e daqui a pouco nós teremos que estender a mão a eles, ampliar o nosso celeiro do amor. Está aí projetado, estamos lançando uma campanha de arrecadação extra para o celeiro do amor. Nós podemos ir à sua casa às quartas-feiras. Alguém me ligou essa semana, me mandou uma mensagem: pastor, estou em casa, quero ajudar. Ah, quer? Ótimo, no domingo eu vou falar sobre isso. Precisamos de voluntários, gente que disponibilize seu carro, que seja motorista, um outro que com um borrifador de álcool vai passar de casa em casa. Você manda aí um recado para o telefone celular da Raquel, que aparece aí nessa propaganda, e você diz assim: olha, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho 2 garrafas de óleo, estou vendo ali que a Mirtes trouxe alguma coisa, tem aqui feijão, tem aqui arroz, e pronto, e a gente vai fazer um roteiro para esse carro passar nas casas aí e trazer isso tudo. A gente precisa ter donativos aqui para ajudar as famílias que vão precisar, tanto os de dentro da igreja quanto os de fora. Daqui a pouco isso vai explodir, nós precisamos nos precaver, como José nos ensinou a fazer no tempo das vacas gordas lá no Egito. A gente precisa aproveitar esse tempo. Então, quando você for ao mercado, meu irmão, pense no seu irmão, pense no celeiro do amor, reserve alguma coisa, chame alguém e chame a gente para ir buscar na sua casa. Isso é ser família. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com Paulo aqui nesse texto.
como a igreja deve ser vista. Segundo, como a igreja deve ser vista. Paulo, Silvano e Timóteo aos irmãos da cidade de Tessalônica. De onde Paulo, Silvano e Timóteo escreveram essa carta? É difícil dizer, mas toda indicação dá conta que quando eles escreveram, eles estavam em Roma, capital do império. Tessalônica fica a vários quilômetros. E veja, de Roma, eles escreveram aos irmãos de outra cidade. Uma família só, mas em outra cidade. Sabe que isso nos ensina? Que a gente não deve olhar apenas para a paróquia da gente. A gente deve ter os olhos ampliados e enxergar que não é apenas aqui, na nossa paróquia. Lá perto de casa, tem um monte dessas igrejinhas que são abertas em lojas, portinhas de loja. E aqui em Mesquita eu sei que tem também. E tem uma bem interessante, numa rua principal lá na Pavuna. Aparece uma placa lá, com o nome da igreja, e logo abaixo do nome da igreja, o pastor presidente. Mas não aparece assim, pastor presidente, aparece assim, presidente nacional. E aí o nome do fulano de tal. É interessante. Dia desses, encontrando com esse camarada, eu perguntei, é interessante, você é o presidente nacional, quantas igrejas tem dessa daqui no Brasil? Ele disse, só tem uma, só tem essa aqui. Irmãos, eu jamais seria membro de uma igreja desse tipo, não dá. Graças a Deus, nós somos de uma denominação de dimensões mundiais. Só aqui no Brasil, são mais de 13 mil igrejas e congregações, só no Brasil, na Convenção Batista Brasileira. Mas há quase 200 países do mundo também têm suas convenções. E eu não falo isso por vaidade, eu não falo isso para poder me enaltecer e enaltecer a nossa denominação. Mas como é bom saber que nós estamos irmanados com irmãos de outras localidades. Por exemplo, estamos aqui e estamos intercedendo, orando pelo pastor Sócrates, que foi hospitalizado, foi para o CTI ontem, sua situação se agravou, ele está sendo monitorado, cuidado. Se Deus quiser, o pastor Sócrates vai sair disso. Mas como é bom saber que nós, por exemplo, estamos plantando uma congregação lá na zona sul do Rio de Janeiro, com o pastor Cleverson e sua esposa Daniele. Como é bom saber que alguns dos nossos irmãos aqui em Cristo, desta igreja, dessa família local, adotam missionários dentro do Brasil e fora do Brasil também. Como é bom saber que daqui, da nossa igreja, saíram pessoas que estão abençoando o Brasil e o mundo. Pastor Daniel Eiras, no Paraná, a Olga, no Pará, o Silas, lá no Amazonas. Como é bom saber que a nossa igreja tem uma visão do reino. A gente deve ver a igreja como uma comunidade assim, não apenas local. Como foi bom conhecer no ano passado aquele obreiro da República Dominicana. Aquele camarada veio aqui e disse, eu fico lá na casa da irmã Sirene, da irmã Iracema com o irmão Nilton. Que coisa boa, uma igreja que investe lá na República Dominicana. É bom saber que a igreja tem essa amplitude, e nós nunca devemos perder esta amplitude. Nós estamos em campanha missionária. Alguns talvez tenham se esquecido, porque a campanha é pelas classes da escola dominical. Eu quero desafiar os professores, cada um deles, em suas aulas online, os que estão conseguindo fazer isso, lembrar aos alunos que é necessário reservar o recurso para a obra missionária, para sustentar esses missionários. A Juta tem
transmitido cultos online aos sábados à tarde. Ontem eu assisti, que coisa bacana, fui ver um missionário lá do outro lado, na Europa, o outro missionário falou dia desse da África, outro missionário aqui da América. Que coisa boa ver o que Deus está fazendo no mundo, e a gente pode participar com oferta. Talvez você diga: pastor, minha renda vai diminuir. Meu irmão, eu não estou falando de valor. Você precisa entender que o pouco nas mãos de Deus basta. Os centavos na mão do Senhor são suficientes, desde que você dê com amor, com dedicação, com fé. Aos irmãos da cidade de Tessalônica, isso nos ajuda a ampliar a visão e enxergar como a igreja deve ser vista. Terceiro, Paulo, além de dizer aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele vai dizer: unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a igreja foi vista em seus relacionamentos horizontais, com os irmãos da paróquia e com os irmãos espalhados pelo mundo. Mas agora, Paulo está nos desafiando a enxergar a igreja em seu relacionamento vertical, unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. A igreja é um grupo de pessoas que creu no Senhor Jesus, gente que deu sua pública profissão de fé, gente que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoas que vieram a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja não é uma liturgia, a igreja não é uma cultura eclesiástica, a igreja não é um jeito do gosto meu com gosto seu somados. Não, a igreja não é isso. A igreja é um grupo de pessoas que segue a Jesus, que foi transformada por Ele. Um pastor batista estava em férias e não queria, durante as férias, ser reconhecido por ninguém, mas ele sentia falta do culto. Sabe o que fez? Buscou uma igreja luterana. A igreja luterana é bem diferente da nossa. O púlpito é do lado, no meio tem uma cruz, o pastor usa batina, eles acendem vela, é bem diferente da nossa. Mas quando o pastor chegou lá, para sua surpresa, o pastor daquela igreja conhecia ele. Ele não queria aquilo, mas foi reconhecido. O pastor pregou um grande sermão pela manhã. À noite, o pastor voltou, quem pregou foi um jovenzinho, missionário da igreja, trabalhava no porto. O cara pregou sobre o filho pródigo, o sermão não tinha pé nem cabeça, ele chorou durante a mensagem. E na hora em que pediram para apresentar os visitantes, tinham 7 visitantes. Ao todo, 70 pessoas presentes, 63 membros, 7 visitantes. Mas ao apelo daquele jovenzinho pela manhã, os 7 receberam a Cristo como Salvador. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a igreja é unida com Deus através de Jesus Cristo, não importa a denominação. Há denominações sérias além dos batistas, e nós devemos enxergar a igreja como esse grande grupo. Alguém tem me perguntado se a gente é a favor desse jejum nacional que está sendo projetado aí. Qual é a orientação, pastor, sobre o jejum? Devemos fazer ou não devemos fazer? Eu tenho dito assim: o jejum é uma coisa muito pessoal, particular. Quando Jesus falou acerca dele, disse que você deve fazer em secreto. Ninguém precisa saber. E o seu pai vai te recompensar em secreto. Então é uma coisa, cada um na sua. Não tem essa de fazer proclamação nacional. Não tem essa. Cada um por si. Cada um pode fazer. Ninguém está proibido. Somos livres para fazer. Mas também não devemos ser convocados para fazer. Porque, irmãos, de que adianta o estômago vazio se o coração está cheio de maldade? Precisamos pensar nisso. Estamos unidos em Deus. Bem, eu preciso caminhar para o fim, porque daqui a pouco já deu 1 hora de culto e o meu tempo se encerra. Por fim, o apóstolo Paulo
vai dizer algo muito interessante aqui sobre como a igreja deve ser vista. Ele vai dizer que a graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Essas palavras, graça e paz, em nosso meio, são palavras usadas sem muito critério. E muitas vezes a gente usa sem saber exatamente o que está dizendo. Isso também empobrece as palavras. Devemos olhar para a igreja como um lugar, um espaço, onde a graça e a paz reinam. Dia desses eu ouvia uma pregação que dizia assim: porque, aleluia, o salário do pecado, glória a Deus, é a morte, louvado seja Deus. As pessoas ficam colocando um monte de expressões no meio da frase, e essas expressões tão bonitas perdem o seu significado. Graça e paz, o que é? Graça é quando um superior olha para um inferior que cometeu uma falha enorme, e em vez de tratá-lo com repreensão, castigo e desdém, usa de bondade para com ele. Em hebraico, a palavra graça é usada para caracterizar a maneira como Deus nos trata. Deus nos trata com bondade. Por não viver sob a graça, há crentes que carregam um fardo em seus ombros, olham para Deus como se ele fosse um policial escondido atrás da marquise, no sinal, para anotar os que atravessaram o sinal vermelho. Lá perto de casa tem soldadinhos que fazem isso, tem alguns policiais militares que fazem isso, com caneta vermelha e em bloquinho anotando lá as multas. Deus não é assim, como um guarda de sinal de trânsito esperando para anotar as multas. Eu disse no culto de quarta-feira, a graça de Deus é o veículo que Deus usa para derramar sobre nós todas as dádivas que não merecemos e nem teríamos qualquer direito sobre elas. Deus enxerga você com graça, a graça de quem sacrificou seu filho na cruz do Calvário. Deus olha você com bondade, a bondade de quem sacrificou seu filho na cruz em seu lugar. E se ele não poupou nem seu filho, como não nos dará junto com ele todas as outras coisas? E a palavra paz, para encerrar. Paz para muita gente é ausência de conflito, mas no hebraico shalom e no grego eirene é mais do que ausência de conflito. É a ideia de completude. Shalom e eirene, paz, tem a ver com algo completo, sem brecha, sem fratura. Quem tem a paz de Deus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Então, irmãos, eu preciso terminar. Como devemos enxergar a igreja? Como a igreja deve ser vista? Um grupo de pessoas chamados por Deus para viverem em família, debaixo da graça e do amor de um Deus que conforta, que edifica, que dá esperança, que dá vida completa e que derrama da sua graça em abundância. A igreja é lugar de socorro? Para quem precisa, pode ser. A igreja é serviço essencial? O governo pode decretar isso. As portas podem estar abertas ou fechadas. Nós somos uma família espalhada ao redor do mundo, com raízes em Jesus Cristo, para viver uma vida completa nele, cheio de esperança, para proclamar as virtudes dele àqueles que não conhecem. Você e eu temos responsabilidades, como parte dessa igreja, de viver em Cristo, unidos com os crentes daqui e do mundo inteiro, firmes na palavra, mantendo a fé no Senhor e no Salvador Jesus Cristo.
É assim que a igreja deve ser vista, e isso há de começar em mim, continuar em você, se espalhando por toda a igreja e alcançando os confins da terra. Nós vamos cantar agora. Esse cântico é tão profundo, e eu queria que você, junto com a sua família, se lhe for possível, desse a mão uns aos outros aí. Dentro de casa você pode, a gente aqui não pode, mas você pode fazer. E de mãos dadas aí na sua casa, você pode cantar: a começar em mim, quebra corações e me ajuda a viver, ó Pai, a igreja que o Senhor planejou que a igreja seja. Cantemos. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Então, antes da oração final, deixe-me mencionar aqui, mais uma vez, aqueles que estão interagindo conosco, através dos comentários do Facebook. A irmã Rosana, nossa diaconisa, agradece pela melhora de seu pai. Graças a Deus, oramos por ele, temos orado e Deus atende orações. Mãe Dinéia está pedindo que lembremos de orar pelo pastor Jeremias, da Junta de Missões. Oremos então pelo pastor Jeremias. Leonardo Ferreira também pede oração em favor dos seus colegas que trabalham lá na maternidade da UFRJ, alguns já infectados com vírus. A Raquel pede que lembremos de orar também pelos atendentes de telemarketing, que precisam trabalhar em pequenas baias, um pertinho do outro. Suelena pedindo oração pela saúde da Isabela, sua sobrinha, né? Vamos orar por ela. Vânia, nossa prima, Vânia Abril, esteve aqui uns domingos atrás, agradecendo a nossa igreja por projetar cultos online. Mãe Elisa, pedindo oração por uma prima que é enfermeira e atua no CTI do Hospital Quintador. Há 8 internados ali, 2 em estado grave, e ela nem tem ido para casa, pois a mãe e a tia dela estão em grupo de risco. Então pede oração por ela e também por essa tia e mãe da sobrinha dela. Pastor Cláudio Duarte está lembrando de orar também pelos profissionais de saúde, especialmente os aqui da cidade de Mesquita. Irmã Olívia agradece ao Senhor pelas orações e pela vida do Hugo. Já teve alta e está em casa, graças a Deus, mas continuar orando pelo pai dele, o Heraldo, pastor Heraldo Cavalcante, que está internado, vítima de Covid. Pastor, o irmão José Vicente Neto lembra o aniversário do irmão Jefferson. Graças a Deus pela vida do Jefferson, acho que hoje, né? Bom, tivemos aí uma média de 115 pessoas durante a mensagem, compartilhando, ouvindo da palavra de Deus. Nós devemos lembrar desses motivos todos de oração. Eu queria convidar você a orar comigo nessa hora. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por mais este dia. Te agradecemos porque
Adoramos um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus que está acima de tudo isso que tem afligido o mundo, e um Deus que pode socorrer. Nós nos aproximamos de teu trono de graça para agradecer o fato de sermos a igreja do Senhor neste mundo. Agradecer porque somos a tua família. Agradecer porque temos uns nos outros a fraternidade, o amor. Vivemos unidos, mesmo que distantes geograficamente. Vivemos, ó Pai, unidos ao Senhor e podemos nos alegrar na tua presença. Agradecemos o recurso tecnológico que nos permite nessa hora estarmos em culto online. Muito obrigado. Muito obrigado por essa equipe que tem vindo aqui a cada domingo. Eu peço a proteção do Senhor sobre nós. Pai, clamo a tua proteção também na vida daqueles profissionais dos serviços essenciais, gente da área de saúde, médicos, enfermeiros, pessoal que limpa os hospitais. Tem misericórdia destes, ó Deus. Acampa os teus anjos ao redor deles. Que as medidas protetivas sejam eficientes. Mas se por acaso, ó Deus, isso falhar, que o Senhor seja a proteção de cada um. Peço a tua bênção sobre as autoridades constituídas, que precisam tomar decisões importantes entre a proteção à saúde e também a economia dos países. Que o Senhor ajude para que estes homens e mulheres trabalhem em harmonia, na dependência do Senhor, tomando decisões, aquelas que visam o bem de todos e não o benefício político dele nas eleições que se aproximam. Pai, nós te clamamos, ajuda esse mundo, ó Deus, tem misericórdia do nosso planeta, que tudo isso que está acontecendo nos leve a um quebrantamento genuíno, profundo, que reconheçamos o quão distantes estamos de Ti, o quanto temos nos afastado do Senhor, confiado em nossas próprias possibilidades, capacidades. Ajuda, ó Deus, a população mundial a aproveitar esse tempo e se deixar levar para perto do Senhor, a conhecer sua maior necessidade, que é o perdão de seus pecados. Que esse seja o tempo em que muita gente se torne igreja. Que esse seja o tempo de muita gente se ajuntar à família do Senhor. E que essa palavra pregada, o evangelho genuíno pregado aos ouvidos, chegue aos corações, levando quebrantamento, arrependimento e fé a tantos que têm sido alcançados pelos meios de comunicação possíveis a cada um de nós. Pai, continua com a tua igreja, dá-nos a bênção de sermos essa igreja que se ama, que é família do Senhor. Que essa campanha do celeiro do amor mobilize a muitos e que nós, como igreja, possamos ser um sinal claro do teu amor àqueles que precisarem. Que tenhamos sabedoria na hora de distribuir tudo quanto vamos receber aqui, tal como José tinha lá no Egito, e que a gente consiga ser uma bênção, ó Pai, como a tua igreja foi chamada para ser. Dá-nos os recursos para isso, dá-nos sabedoria do céu. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que Deus abençoe você. Logo mais estaremos mais uma vez aqui, 19 horas, para mais um culto online. Você que nos assiste, convide alguém, leve essa possibilidade da pessoa cultuar junto conosco, mesmo que virtualmente. E na quarta-feira também prosseguiremos aí a transmissão lá da minha casa, também às 19 horas. Nós antecipamos, porque percebemos que no horário de 19h30 há um congestionamento na grande rede,
e a gente, querendo evitar isso, realiza esse tempo de culto online na quarta-feira entre 19 e 19h30, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos, muita saudade. Quando estivermos juntos, se Deus quiser, estaremos já lá no santuário principal e vai ser muito bom poder abraçar todo mundo de volta e sermos a igreja que o Senhor quer cada vez mais. Vamos terminar com a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.